Infelizmente, a maioria das pessoas procuram um médico para se tratar, para se cuidar e acabam saindo de lá mais doente. E acaba, às vezes, até morrendo mais rápido por conta disso. Às vezes a pessoa não tem uma determinada doença e acaba arrumando essa doença lá no médico. É claro que eu não estou generalizando aqui todos os médicos, mas a maioria dos médicos, no meu conhecimento, e pelas minhas experiências, inclusive, são pessoas despreparadas para atender a população de verdade. Retornando a dizer, não generalizo, mas a maioria eles estão despreparados, porque conseguir um diploma, fazer uma faculdade, é claro que não é tão fácil, mas até um psicopata, um psicótico, um neurótico, um narcisista faz faculdade. Até uma pessoa carregada de transtornos, pessoa que não tem um pingo de humildade, consegue fazer faculdade e adquirir um diploma. Fique até o final do vídeo para a gente conversar a respeito sobre esse assunto que é muito importante e relevante para as pessoas. As pessoas acabam adoecendo, às vezes sem mesmo estar doente. Às vezes é coisa mínima, mas ela volta para casa doente. Olá, seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrita ou inscrito, se inscreva, ative o sino de notificações e também dê o seu joinha, beleza? Hoje quero abordar com vocês um assunto diferente, mas vamos lá. Eu quero antes, quero apresentar para vocês aqui, este livro, A Cura pela Consciência, Teomania e Estresse, escrito por doutora Cláudia Pacheco, Medicina Psicossomática Triológica. Sabe o que é isso? Psicossomática? Psicossomática é doenças que acontecem por causa do psicológico, tá? O físico adoece por conta do psicológico, por causa das emoções. E aí aí é onde entra a medicina tradicional aí, que quer curar o corpo, mas sem curar a mente. Às vezes machuca, corta o corpo, costura o corpo, coloca remédio no corpo, sem curar aqui o psicológico, sem curar aqui o psíquico da pessoa. E a maioria dos médicos não trabalham assim, eles trabalham baseado no padrão que eles estudaram lá. E saiba você que embora não seja fácil fazer uma faculdade, mas muitos dos médicos, os quais concluem uma faculdade, pode acontecer de muitos deles serem psicopata, usuário de droga, sofrer de algum transtorno, certo? Não ser humano, ser um narcisista, ser uma pessoa hostil, né? Então tem vários tipos de pessoa lá, as quais a gente se coloca nas mãos deles para cuidar da gente, né? E aqui eu vou ler para vocês aqui um trecho desse livro, o que esse livro vê a respeito, dessa medicina tradicional. Quem é o verdadeiro médico de almas? Os únicos profissionais devidamente capacitados para o tratamento dos males anímicos, doenças causadas por problemas emocionais, são as pessoas que, tendo um profundo conhecimento de sua própria problemática psicológica e munidas de grande afeto e honestidade, propõe ajudar seu paciente a conscientizar sua patologia, para que através deste caminho consiga uma realização com a verdade e sanidade que existem no seu interior. Esta religação, que podemos chamar de uma verdadeira medicina da alma e do corpo, só estão aptos a conseguir os indivíduos que se religam a Deus através de uma opção pela humildade e pela consciência de seus erros e problemas. Por isso é inútil o psicanalista ser portador de títulos, cursos, doutorados, etc., etc., pois a racionalização é mais própria dos indivíduos arrogantes que não conseguem jamais guiar seus pacientes pelos caminhos da conscientização, que é a cura. Importante aqui, frisar aqui para vocês, só estão aptos a conseguir os indivíduos que se religam a Deus através de uma opção pela humildade
e pela consciência de seus próprios erros. Quantos médicos, né, não assumem seus próprios erros? Quantos? Aliás, vou te dar um exemplo aqui de como a maioria deles não assume seus próprios erros e são eles aparentemente eles não são. As pessoas se enganam muito, né? Não tem essa visão. Porque muitos dos pacientes, muitos de nós, acham que os médicos, né, por eles estarem lá atrás de uma mesa, atrás de um diploma, atrás de um sistema, eles são pessoas sadias, né? Sadias mentalmente, principalmente, que eles não têm esses problemas os quais a gente tem, né? Esse problema de raiva, de ódio, de emocional abalado, que se abala, problemas de crise de pânico, problemas com ansiedade, problemas com ira, problemas com irritabilidade, enfim, todos esses problemas a gente acha que eles não sofrem com isso. É engano seu, eles sofrem. Porém, eles conseguem camuflar muito mais fácil do que a gente diante de nós. Sabe por quê? Porque quando você chega em posição de inferior diante deles, você não consegue despertar nele a ira. Você não consegue despertar. Se você está em posição de inferior, de submisso diante de um médico, você não consegue, você não desperta a ira nele, você não desperta a irritabilidade nele. Sabe quando você desperta a irritabilidade, desperta o egoísmo, desperta aí no médico a arrogância, desperta os sentimentos hostis? Sabe quando você desperta nesse médico? Quando você entra em contradição com ele. Quando você levanta e coloca na altura dele. Quando você se coloca na altura dele, aí você consegue despertar nesse médico a ira, você consegue despertar nele a hostilidade, né? Não é que você deva ir lá para despertar isso no médico. Ou seja, enquanto você estiver sendo submisso, você estiver sendo obediente, você estiver seguindo o padrão que ele propõe para você, você estiver obedecendo as ordens as quais ele te comanda, aí sim, tá tudo correndo do jeito que ele quer. Então, aí tudo corre bem. Então, se você não se opõe a nada do que ele diz para você, do que ele te coloca para fazer, se você não opõe a nada, está tudo bem. Mas a partir do momento que você se opõe, a partir do momento que você questiona, a partir do momento que você contraria o seu médico, aí você levanta a hostilidade dele, você percebe a hostilidade. Você percebe a hostilidade, você percebe a ansiedade, você percebe tudo de mal que tem dentro dele. Mas enquanto você está em posição de submisso, de obediente, está correndo tudo conforme ele quer que corra, nada acontece. Está tudo em paz. Está tudo em harmonia, porque você está obedecendo o médico. As coisas estão correndo do jeito que ele quer que corra. Está correndo do jeito que o padrão médico deve correr, né? E aí você não observa. Mas quando você se opõe, quando você questiona, né? Quando você mexe na ferida, no ego dele, aí você desperta nele a hostilidade, a raiva, o ódio. Desperta tudo de mal que há em todo ser humano. Mas a gente não vê no médico. Na maioria dos médicos a gente não vê isso. Porque enquanto está correndo do jeito que ele coloca para... Porque o médico, a maioria dos médicos é tipo um robô. Ele é programado lá na faculdade, certo? Ele é programado a seguir aquele padrão e aí ele vem como um robô. Ele executa ali diante do paciente como um robô, o que tem que ser feito, certo? E aí esse médico, quando vem de lá, né, se ele é programado lá, se ele não for um médico que questiona a faculdade, se não tem um outro conhecimento, né, se ele não tem outro conhecimento, se ele não tem uma outra experiência, ele não aplica essa outra experiência. Ele só aplica aquilo que ele conhece de lá da faculdade, que é o padrão, que é só aquilo mesmo e mais nada.
Se ele não tem um outro conhecimento, uma outra percepção, um outro tipo de cura, ele vai só aplicar aquilo que ele conhece. E se você for questionar aquilo que ele está aplicando, você vê levantar no médico o verdadeiro médico, quem que é. Mas aos nossos olhos, a gente acha que eles não sofrem com isso, com hostilidade, né, com ira, com ansiedade. Aos nossos olhos é só nós que sofremos com isso. E muitos de nós achamos que nós somos os mais piores, mas nós não vemos neles esse comportamento de eles persuadem a gente, eles manipulam, eles mentem pra gente. Às vezes eles estão com pressa por alguma coisa, estão ansiosos por alguma coisa, às vezes para ir tomar uma bebida, para sair com alguma mulher, aí eles falam qualquer coisa pra gente. Às vezes muitos deles não têm compromisso com o que eles falam. Tenho tantos clientes, eu tenho tantos funcionários na minha clínica e a gente atende os pacientes assim, assado. Aí eu fiquei olhando aquele cara. Bom, o cara, ele tem um diploma, ele fez psicologia, ele segue um padrão, né? E aí ele tem lá vários clientes. Bom, tudo bem, que bom que ele tem bastante clientes, mas será que esses pacientes, os quais ele cuida, eles estão sendo tratados, eles estão sendo curados? Ou ele simplesmente está enfiando remédio nessas pessoas e essas pessoas continuam do mesmo jeito? Nada contra as pessoas tomarem remédio, às vezes, uma vez ou outra, mas a pessoa permanecer a vida toda tomando remédio, isso não é cura, isso não é tratamento, isso é jogar as coisas debaixo do tapete. Certo? Agora, será que esse psicólogo está tratando esses clientes da forma correta? Como esse livro aqui fala. Esse livro fala sobre a conscientização, né? Porque quando você toma consciência do seu problema, você consegue aos poucos ir se curando. Eu, por exemplo, sou prova viva disso. Eu fui diagnosticado esquizofrênico. Eu vim de uma família disfuncional, onde meu pai era alcoólatra, minha mãe era esquizofrênica. Então, eu consegui aos poucos ir me curando, tomando consciência dos meus problemas, das minhas doenças, das minhas patologias. E não foi médico que me curou, porque se eu fosse depender de médico, né, eu estava até hoje aí dopado, eu estava morto. Né, porque a maioria dos médicos, eles querem controlar você com remédio, certo? E aí não é a cura, aí você não é curado com remédio. Como eu disse, eu não sou contra as pessoas tomarem remédio uma vez ou outra, para dar aí um empurrãozinho. Mas isso não é cura. Eu sinto muito dizer isso não é cura. Tá? Eu fui diagnosticado esquizofrênico, eu lembro muito bem do meu estado patológico lá atrás. E depois disso eu viciei em outras drogas e eu consegui ir saindo aos poucos disso. E torno a repetir, não estou aqui para generalizar. Muitos médicos são bons e verdadeiros, eles ajudam você na cura. Mas a maioria não, a maioria só quer ganhar dinheiro. São pessoas arrogantes, pessoas hostis, porque quando você desperta neles, aparentemente parece que eles são santas, controladas emocionalmente. Mas não são, não são, porque você lá no consultório dele, você não desperta isso nele. Você não desperta a hostilidade nele, você não desperta a ira nele. Aliás, quem garante que lá na casa dele, onde ele vive, com as pessoas às quais ele vive, alguém lá não desperta a ira nele, desperta nele a hostilidade, o ódio, né? Quem garante que ele não tem lá um problema de saúde também aí, psicossomática? Quem garante? Então a gente se coloca na mão de pessoas que muitas das vezes, igual esse livro aqui diz, não estão qualificadas. Não é só porque o cara tem um diploma, né, que tem aí títulos, que ele tá realmente nos ajudando, né? Então a maioria deles estão lá para ganhar dinheiro mesmo. E aí você se coloca lá e aí ele vai te conduzindo. E a maioria das pessoas coloca os médicos lá em cima. Deixam de acreditar na cura da sua própria consciência, deixam de se curar e se coloca na mão de outros médicos. Porque essas pessoas, elas não querem tomar consciência. Recomendo esse livro para vocês aqui, muito bom. Se você quer se curar de verdade. Se você quer se curar de verdade. Porque a cura está na consciência. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu estava trabalhando aí num local e de repente os meus tornozelos começaram a inchar.
E eu fui aí no médico, passei por um médico, ele falou que era uma coisa, depois passei por outro, ele falou que era outra coisa, depois passei por outro, passei por 5 médicos, cada um falou que era uma coisa diferente da outra. Teve um deles que falou que eu estava com um problema grave, e eu saí de lá do hospital pensando assim, eu já estava desenhando, imaginando na minha cabeça eu sem os pés, eu já estava imaginando que eu estava de cadeira de roda, eu saí atribulado de lá dentro do hospital. Mas por conta de eu buscar informações, eu fui melhorando os meus pensamentos, ia buscando outras, sabe? Outras opções, outros pensamentos. Isso já faz tempo e hoje eu estou aqui com meus pés aqui do mesmo jeito. Quer dizer, desinchou e era um problema psicológico meus pés inchados. Era um problema psicológico. Então muitas coisas, como esse livro aqui diz, a maioria das coisas que acontecem no nosso organismo, no nosso corpo, são coisas emocionais, são problemas emocionais. Então tome muito cuidado na mão de médico. E isso não é só médico psiquiatra, médico psicólogo ou médico clínico, mas qualquer médico. Eles são seres humanos iguais a nós. E engana aquele que acha que a grama da vida dele é mais verde do que a nossa. É porque a gente tem uma percepção errada. A gente acha que eles não têm problema com ódio, eles não têm problema com raiva, eles não têm problema com hostilidade, eles não têm problema com insegurança. Eles têm tudo isso. A diferença é que ele consegue disfarçar, controlar mais controlar melhor as suas emoções. Isso, controlar na nossa percepção, porque quando você se coloca numa posição de inferior, você não desperta no outro. Você não consegue despertar no outro a hostilidade, você não consegue despertar, você não abala o emocional do outro, certo? Quando você se coloca numa posição inferior, você não abala o outro, você não mexe com as emoções do outro. Então fica fácil para ele aparentar que ele é melhor do que você, porque você está com problema emocional. Então a cura está aí. Quando você se cura emocionalmente, a sua cura física também acontece. Segundo Hélio Couto, a medicina é um mal necessário. Ou seja, precisamos sim do médico, mas temos que tomar muito cuidado para não adoecer na mão dele. Se foi relevante para você o vídeo, por favor se inscreva, ative o sino de notificações e também dê aquele like. Valeu? Tchau, até o próximo vídeo.